Fala moçada, tudo beleza? Oh yes! Guerreiros, ordens mundiais, assunto aqui da geopolítica internacional. Você tá preparado? Regala os olhos ouvidos, vem comigo, guarda o celular aí também, coisa feia deixando isso aqui na mesa. Regala os olhos, vamos lá meu povo? Minha gente, falou em ordem mundial, você precisa ter uma noção do que isso significa. Aqui eu coloquei uma breve definição, olha só no alto deste slide. Ordem mundial são as relações de poder estabelecidas entre países. Falou em ordem mundial, é importante você associar com uma espécie de hierarquia de países. Ordem de poder, por exemplo, quando falamos em ordem mundial e hierarquia de poder entre países hoje, quem ocupa o topo dessa hierarquia? Estados Unidos da América. Sempre foi assim? Claro que não, né? Volta aí nos séculos 18, 19, quem ocupava o topo dessa hierarquia? Inglaterra. Volta lá nos séculos 16, grandes navegações, Portugal e Espanha, e ao longo da história houve ou existiram diferentes tipos de ordenamentos mundiais. Tranquilo? Em geografia, em geopolítica, estudamos duas ordens. Estudamos a velha ordem mundial e estudamos também a nova ordem mundial. Nesta aula de agora, nós vamos nos dedicar a caracterizar a velha ordem. Na aula seguinte falamos sobre a nova ordem. Combinado? Beleza, beleza? Falou em velha ordem? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Fique atento a isso que eu vou te dizer. Primeiro, repare o efeito especial do slide. Olha que bacana, muito bem. Meu povo, a velha ordem mundial teve como antecedentes a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial vai de 39 a 45. E quando a Segunda Guerra termina, ela trouxe como países vencedores estes países que eu aqui elenquei para vocês, ó. Conhece essa bandeirinha? Bandeirinha da União Soviética, Estados Unidos da América, Reino Unido. Essa bandeirinha eu quero ver agora, hein? Essa bandeirinha é da China, ou é a bandeira que a China usava até então. Hoje é diferente, né? A China muda essa bandeira em 49. E aqui a França. Esses foram, portanto, 5 principais países vencedores da Segunda Guerra Mundial. Só um detalhe em relação à China. A China normalmente não é citada e é comum que não se faça referência à China como um grande ator da Segunda Guerra Mundial, mas ela esteve presente e lutou ao lado dos aliados, que combatiam quem? Esses 5 países combatiam quais outros países? Principalmente aqueles 3 que formavam o eixo. Lembra dos países do eixo? A Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão imperialista, países estes que são derrotados ao final da guerra. Desses 5 países vencedores, é importante você lembrar destes 5, porque eles são também os 5 membros fundadores da ONU. Se são os fundadores da ONU, são os 5 países que têm assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. São aqueles países que têm direito aos 3 Vs dentro da ONU. Quais são os 3 Vs? Tem direito à voz, a falar nas reuniões da ONU, tem direito a voto e tem direito também, estes são os únicos países, os únicos 5 que têm direito ao 3º V, que é o veto. Nenhuma deliberação do Conselho de Segurança da ONU é aprovada se não houver unanimidade entre os 5, beleza? Dentre esses 5, galera, 2 podem ser chamados de mais vencedores que os outros. E quais são esses 2? Os 2 primeiros. União Soviética e Estados Unidos da América. Por que a União Soviética e Estados Unidos podem ser considerados mais vencedores que os outros? Primeiro porque Reino Unido e França, países europeus, apesar de vencedores, saíram destruídos da guerra. Afinal de contas, o palco da guerra foi a Europa. E a China, pouco antes da guerra terminar, a China já havia se ausentado, já havia saído do conflito, porque a China estava vivendo uma guerra civil, um conflito interno, entre os nacionalistas do Kuomintang, liderados por Chiang Kai-shek, depois funda Taiwan, e Mao Tse-tung, que vence a Guerra Civil Chinesa e implementa o socialismo neste país. Então vamos focar aqui em Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos e União Soviética, galera, já eram, durante a Segunda Guerra, as maiores potências do planeta e cada uma com ideologia própria. União Soviética já socialista, Estados Unidos já capitalista. Por que elas lutaram? Essas potências lutaram juntas durante a Segunda Guerra Mundial? Porque tinham um inimigo em comum, que era quem?
o nazismo alemão principalmente, e também o imperialismo japonês e o fascismo italiano. Quando a guerra termina e elas saem vitoriosas, o que acontece com o inimigo em comum? Já não existe mais. Se elas não têm mais um inimigo em comum, quer dizer que as rivalidades ficarão afloradas. E em 1947, fique atento a essa data, hein? O então presidente americano Harry Truman faz um discurso na Casa Branca, transmitido em cadeia de rádio para todo o país, alertando o mundo sobre os perigos do avanço socialista no leste da Europa. Ou seja, ele já estava enxergando o socialismo no leste europeu como um problema que deveria ser combatido. E aí ele cria a chamada doutrina Truman, que se manifesta por meio do Plano Marshall. Lembra o que foi o Plano Marshall? Um plano de ajuda econômica à reconstrução dos países da Europa Ocidental arrasados pela guerra. Então ele vai injetar dinheiro principalmente na França e no Reino Unido e em outros países da Europa Ocidental. Anos mais tarde, 49, a União Soviética faz algo parecido. Cria a chamada Comecon. Aqui a sigla está em inglês, mas significa algo mais ou menos como Conselho Econômico de Ajuda Mútua. É o equivalente ao Plano Marshall americano. A ideia era reconstruir os países do leste europeu após a guerra, evitando que esses países debandassem para o lado inimigo, para o lado rival. 49, importante citar a OTAN, Aliança Militar Americana, que existe até hoje, Organização do Tratado do Atlântico Norte. E os soviéticos criam também o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia não existe mais. Ele foi extinto em 91 com o fim da União Soviética. Beleza, beleza? Mas fique atento, portanto, ao chamado Plano Marshall, que marca efetivamente o início da Guerra Fria. Beleza? Vamos mais. Essa velha ordem vai, portanto, de 47 até 89, 91. Por que essa dualidade de datas? 89 é o fim simbólico, a queda do Muro de Berlim. 91 é o fim oficial, quando esfalece ou quando deixa de existir a União Soviética. Esse período, caracterizado pelo quê? Vamos lá. Velha ordem, conhecida também como ordem bipolar ou simplesmente ordem da Guerra Fria, caracterizado pela disputa entre o socialismo soviético e o capitalismo americano. Mundo dividido em leste e oeste. Aqui muita atenção, ó. Quando eu digo mundo dividido em leste e oeste, galera, não é uma divisão física, e sim ideológica. Quando eu falo leste, eu estou falando de quem? Países socialistas. Quando eu falo oeste, países capitalistas. Por que não é uma divisão física? Pega, por exemplo, Cuba. Cuba fisicamente está onde? Está no oeste, mas pertence ao leste socialista. Assim como o Japão. Fisicamente está no leste, mas pertencia ao oeste capitalista. Beleza, beleza? Massa. Segue comigo. Estava olhando o tempo ali, ó. Olha esses três mundos. Lembra dessa expressão? Primeiro, segundo, terceiro mundo. Quem que era o primeiro mundo? O primeiro mundo eram os países capitalistas, alinhados aos Estados Unidos. Basicamente, Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, Austrália e Nova Zelândia. Segundo mundo eram os socialistas, aqueles ligados diretamente à União Soviética. Terceiro mundo éramos quem? Nós. América Latina, basicamente África. Tranquilo? Lembre-se que essa classificação primeiro, segundo, terceiro mundo não vale mais para os dias de hoje. É errado você utilizá-la. A Guerra Fria ou a Velha Ordem, apesar de nunca ter se materializado num confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética, teve essa Velha Ordem, apresentou conflitos indiretos. Essas duas guerras aqui, ó. Guerra das Coreias e Guerra do Vietnã. Nos dois casos, quando a Segunda Guerra termina, tanto a Península Coreana quanto o Vietnã ficam divididos. Porção norte, influência soviética, porção sul, influência americana capitalista. Nos dois casos, a guerra. A Guerra das Coreias termina, na verdade não termina, né? Em 53, como você vê ali na data, é assinado um cessar-fogo. A guerra deixa de existir efetivamente, mas a divisão persiste até hoje, Coreia do Norte e Coreia do Sul. E a Guerra do Vietnã termina em 75 com a vitória do Norte. Mesmo o Sul sendo apoiado pelos Estados Unidos, sai derrotado da guerra. Beleza? E outro fato marcante é a crise dos mísseis, em 62. Crise dos mísseis envolveu quem? Envolveu Cuba. Lembre-se que Cuba realiza a Revolução em 59, Che Guevara, Fidel Castro. E em 61, a União Soviética oferece apoio político, econômico, militar aos cubanos que aceitam. Em troca desse apoio soviético, Cuba se compromete a adotar o socialismo. Em 62, o que acontece? Os soviéticos apontam alguns mísseis
para o território americano a partir de Cuba, que fica bem próximo, a poucos quilômetros de distância do litoral da Flórida. E aí é desencadeada a chamada crise dos mísseis, que foi o momento mais tenso de toda a Guerra Fria. Se houve um período no qual a humanidade esteve bem próximo à Terceira Guerra Mundial, foi em 62 com a crise dos mísseis. Felizmente, 13 dias depois de instalados os mísseis, depois de longas conversas e negociações, a União Soviética aceitou retirar os mísseis de Cuba e aí o mundo respirou aliviado. Na época, o presidente americano era o John Kennedy e o líder soviético era o Nikita Khrushchev. 13 dias que abalaram o mundo, que dá nome também a um filme. Procurei depois, 13 dias que abalaram o mundo, que você vai ter uma noção melhor da tensão que foi esse período da Velha Ordem ou da Ordem da Guerra Fria. Valeu, moçada! É isso aí então, caracterizamos aqui a Velha Ordem. Na sequência, na próxima aula eu falo sobre a Nova Ordem Mundial. Te aguardo lá. Grande abraço e até!